Destruição. Esse é o período dos governadores estrangeiros. O povo da Aliança de Deus estava exilado. Principais acontecimentos: cativeiro de Israel, 2 Reis, capítulo 17, do versículo 3 ao versículo 6. Queda de Judá, 2 Reis, capítulo 24 e 2 Crônicas, capítulo 36. Observações importantes. Este é o período em que Israel e Judá foram levados cativos. O rei assírio Salmanaser invadiu Israel 2 vezes no tempo do rei Oséias, 2 Reis, capítulo 17, versículo 3 ao versículo 6. Sitiou Samaria por mais de 2 anos, porém, Samaria só foi tomada depois da morte de Salmanaser pelo rei Sargom, 2 Reis, capítulo 18, versículo 9. Senaqueribe transportou de Judá para a Síria 200.000 habitantes, 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. Mas foi Nabucodonosor, o rei babilônio, que invadiu a Judá e levou o povo para a Babilônia, 2 Reis, capítulo 25, versículo 8 ao 21. O personagem principal deste período é o profeta Jeremias. Ele é quem prediz o cativeiro de 70 anos, Jeremias capítulo 21, versículo 11, e Daniel capítulo 9, versículo 3. Jeremias teve um longo ministério profético, profetizando antes e durante o cativeiro. Seu ministério durou mais de 40 anos, cobrindo o reinado de Josias, Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Sexto período, remanescente. Este período inicia-se com o retorno sob Zorobabel em 536 a.C., até a edificação dos muros de Jerusalém por Neemias, em cerca de 433 a.C. Temos a volta do cativeiro. Zorobabel reedifica o templo 534 a.C. Esdras restaura o culto 444 a.C. Neemias edifica os muros de Jerusalém 433 a.C. Reedificação. Após o cativeiro, inicia-se o retorno dos judeus para Jerusalém, relatado em Esdras, capítulo 1. Principais acontecimentos. Temos o decreto de Ciro, Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 4. O retorno sob Zorobabel, Esdras, capítulo 2. O templo de Zorobabel, Esdras, capítulo 3 ao 6. O retorno de Esdras para Jerusalém, Esdras, capítulo 7 e 8. A confissão de Israel, Esdras, capítulo 10. O retorno sob Neemias, Neemias, capítulo 2. A construção do muro, Neemias, capítulo 3 ao 6. E a consagração do povo, Neemias, capítulo 8 ao capítulo 10. Observações importantes. Esse tempo é conhecido como pós-exílico. Descreve uma série de acontecimentos importantes na história de Israel, como regressaram para Jerusalém,
como reconstruíram o templo e como se organizaram novamente como nação. Zorobabel é o personagem principal desse período. Ele era príncipe herdeiro do trono de Judá, muito embora nunca se assentara sobre o trono. Zorobabel é um tipo de Cristo, o restaurador do templo. A história do Antigo Testamento termina em 397 a.C., compreendendo 3.607 anos. O Antigo Testamento num relance. Curiosidades. A história veterotestamentária termina com o Império Persa no poder. Ciro, o persa, havia permitido aos judeus voltarem a Canaã e reconstruir o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Curiosidades. Enquanto os livros de Esdras, Neemias e Ester encerram o período histórico do Antigo Testamento, Malaquias encerra o período profético. Profeticamente, o período veterotestamentário termina com uma notável promessa. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis, como bezerros da estrebaria. Curiosidades. A história do Antigo Testamento, iniciada em 4004 a.C., termina em 397 a.C., compreendendo 3.607 anos.